O Real Madrid está vivendo uma guerra fria dentro do próprio vestiário. De um lado, tem o Vinícius Júnior, o melhor jogador do mundo, que quer o salário que merece e já avisou que não vai acertar qualquer coisa. Do outro, tem o Mbappé, isolado pelos próprios companheiros, brigando com Florentino e com a comissão técnica. E no meio desse incêndio está o presidente, que vai ter que tomar a decisão mais difícil da sua gestão: escolher um lado. Hoje, no Footplay News, a gente vai abrir os bastidores dessa guerra, mostrar o que realmente está acontecendo entre os dois maiores jogadores do clube e analisar como Florentino vai ter que resolver esse impasse antes que o Real Madrid perca um dos dois de uma vez. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Florentino vai escolher o Vinícius Júnior ou o Mbappé como o futuro do projeto? Comenta aí e bora pro vídeo. Existe uma cena que resume com perfeição o momento que o Real Madrid está vivendo, e ela não aconteceu numa coletiva de imprensa nem num vazamento de bastidores. Aconteceu dentro de campo, num jogo de Champions League, com câmeras transmitindo ao vivo para o mundo inteiro. Bellingham pediu a bola para Vinícius Júnior numa situação decisiva. O brasileiro não passou. A resposta do Vinícius foi curta, direta e captada pelos microfones de campo. Ele disse simplesmente: cala a boca. Quando dois jogadores de seleção, dois dos melhores do mundo, chegam a esse ponto num jogo oficial, não é uma discussão pontual de partida. É o sintoma de algo que já estava podre bem antes daquele momento. E o que estava ruim é exatamente o que a gente vai abrir nesse vídeo. Porque por trás daquela cena existe uma divisão dentro do vestiário do Real Madrid que Florentino Pérez vai ter que resolver antes que ela consuma o clube de vez. De um lado do vestiário, o Vinícius Júnior e os brasileiros. Do outro lado, o Mbappé cada vez mais isolado. E no meio, uma diretoria que ainda não encontrou a coragem de escolher qual dos dois lados é o centro do projeto. Rapaziada, pra gente entender mais um pouquinho desse conflito, a gente tem que voltar um pouco antes. Quando o Mbappé chegou no Real Madrid, a expectativa era de que ele e o Vinícius Júnior formariam a dupla mais letal do futebol mundial. Dois dos melhores atacantes do planeta, jogando juntos, num time que já tinha Bellingham criando por trás. No papel, era irresistível. Na prática, o que aconteceu foi diferente. Entre os brasileiros do plantel, Mbappé é visto como intocável e insubstituível por parte da comissão técnica, enquanto Vinícius, mesmo sendo o líder do vestiário, foi substituído mais vezes do que o francês em situações que não justificavam a saída. Essa percepção de tratamento diferente foi corroendo a relação. O Vinícius é o jogador mais respeitado pelos companheiros. Internamente, os jogadores acreditam que o projeto merengue deveria ser focado no brasileiro, mas as decisões da comissão técnica durante a temporada passaram a mensagem oposta. E quando o jogador mais respeitado pelo grupo sente que está sendo tratado de forma diferente do colega, o vestiário racha. Foi exatamente o que aconteceu. O Mbappé, do outro lado dessa divisão, chegou ao Real Madrid com o status de melhor jogador do mundo e com um contrato que reflete isso. O problema é que status e rendimento dentro do clube não caminharam juntos ao longo da temporada. O francês está isolado no vestiário e não possui liderança entre os colegas. As atitudes dele foram descritas como voltadas para estatísticas individuais em vez do coletivo do clube. Num clube onde a cultura de grupo sempre foi um pilar, onde jogadores como Modric, Kroos e Ramos construíram um vestiário unido mesmo com egos grandes. O Mbappé chegou e não conseguiu se encaixar nessa cultura, não se integrou ao grupo da forma que o vestiário esperava. E quando uma estrela desse tamanho fica isolada, os problemas começam a aparecer em campo de formas que nenhuma análise tática consegue esconder completamente. Os resultados ruins da temporada, eliminação da Champions, 11 pontos atrás do Barcelona na La Liga, são em parte o reflexo dessa desconexão. A relação do Mbappé com Florentino Pérez também estragou, e esse é um dado que poucos estavam esperando. O presidente do Real Madrid tratou a chegada do francês como a maior conquista da sua gestão recente. Anos de negociação, uma fortuna em salários e bônus, toda a estrutura do clube reorganizada para recebê-lo. Uma lesão tratada de forma equivocada é a razão pela qual Mbappé se desentendeu com Florentino. O francês sentiu que a gestão da sua condição física foi inadequada e o clube priorizou colocá-lo em campo antes de estar recuperado de verdade, gerando um desgaste físico que contribui para a nova lesão na coxa confirmada recentemente. Quando o jogador sente que o clube não cuidou do seu corpo com o cuidado que ele esperava, a confiança quebra. E a confiança quebrada entre o jogador e presidente num clube do tamanho do Real Madrid é o tipo de desgastes que raramente se resolve com uma conversa. Exige uma ação concreta e Florentino ainda não deu essa resposta. O timing de tudo isso não poderia ser pior para o Real Madrid. O Vinícius Júnior está com o contrato terminando em 2027. Em janeiro do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo sem custar nada ao Real Madrid. O clube oferece 20 milhões de euros anuais. O
staff do Vinícius pede 30 milhões, incluindo um bônus de renovação inédito na história do clube. São 10 milhões de euros de diferença separando o Real Madrid de garantir o melhor jogador do mundo para mais alguns anos. Para um clube que gastou mais de 1 bilhão de euros na reforma do estádio, essa diferença é quase simbólica. Mas o Real Madrid historicamente não abre exceções na pirâmide salarial. Não abriu para o Cristiano Ronaldo, não abriu para o Sérgio Ramos e os dois saíram. Agora Florentino está diante do mesmo impasse com um jogador que, ao contrário dos dois anteriores, ainda está no auge e tem o mercado para se tornar o jogador mais bem pago do mundo em outro clube se quiser. E aqui está o nó que Florentino precisa desamarrar. Resolver o problema do Vinícius significa inevitavelmente entrar em conflito com a lógica salarial que protege o clube de uma explosão da folha. Porque se o Vinícius receber 30 milhões, o Mbappé, que ganha menos que isso hoje, vai querer o mesmo. E aí o Bellingham também vai pedir revisão. E o efeito dominó vai custar muito mais do que os 10 milhões que separavam as partes na negociação original. Essa é a armadilha financeira real por trás do impasse. Não é teimosia de Florentino, é uma lógica de gestão que o clube construiu ao longo de décadas e que funciona enquanto todos os jogadores estão satisfeitos e ganhando títulos. Quando o vestiário racha e os títulos param de chegar, essa lógica se torna a principal obstáculo para resolver os problemas. O presidente, que sempre soube montar times vencedores, está agora num terreno onde cada solução cria um novo problema, e o tempo está correndo contra ele em todas as frentes ao mesmo tempo. A grande questão que todo mundo está tentando responder nos bastidores do futebol europeu é a seguinte: se Florentino tiver que escolher entre Vinícius Júnior e Mbappé como o rosto do projeto, qual dos dois ele vai priorizar? Os sinais que existem hoje apontam para o Vinícius. Internamente, Vinícius tem a preferência dos jogadores que acreditam que o projeto merengue deveria ser focado no brasileiro. O Vinícius decidiu finais de Champions, o Vinícius é amado pela torcida do Bernabéu de uma forma que o Mbappé ainda não conquistou. E o Vinícius tem uma relação pessoal próxima com Florentino que foi construída ao longo dos anos. Mas o Mbappé tem um contrato longo, salário astronômico já comprometido e o status de ter sido a contratação mais cara da gestão do presidente. Admitir que a chegada do Mbappé prejudicou o Vinícius seria admitir um erro de planejamento, e Florentino, historicamente, não admite erros em público. Essa dificuldade de reconhecer o problema abertamente é o que está atrasando a solução. O Mbappé, por sua vez, está numa situação que seria difícil de imaginar há 2 anos. O jogador que chegou ao Real Madrid como o melhor do mundo está hoje lesionado na coxa, isolado no vestiário, em conflito com Florentino, insatisfeito com a comissão técnica e sem a liderança que qualquer estrela do nível naturalmente deveria ter no elenco desse tamanho. Os números na temporada não foram ruins, gols e assistências existem, mas o impacto que o clube esperava, a transformação do Real Madrid no time absolutamente dominante, simplesmente não aconteceu. E sem títulos para justificar o investimento, cada problema de bastidor fica amplificado. Cada briga com Bellingham vira uma manchete, cada conflito com a diretoria vaza e cada lesão é tratada como evidência de que algo está fundamentalmente errado. O Mbappé chegou para ser a solução de tudo, virou parte do problema. E essa inversão de narrativa num clube onde a imagem é tão importante quanto o futebol é muito difícil de reverter sem resultados concretos. Existe um caminho que o Florentino pode tentar trilhar para resolver os dois problemas ao mesmo tempo, mas ele é estreito e exige uma habilidade diplomática que o presidente vai ter que mostrar que ainda tem. Esse caminho passa por dar ao Vinícius o reconhecimento público de que ele é o líder do projeto, não apenas com palavras, mas com um contrato que reflete esse status, e ao mesmo tempo construir com o Mbappé uma função dentro do time que seja mais clara, mais compatível com as características deles e que não crie a percepção de que os dois estão disputando o mesmo espaço de protagonismo. O Real Madrid já fez isso antes. Ronaldo e Zidane coexistiram no mesmo vestiário porque cada um tinha uma função clara e um papel bem definido na narrativa do clube. O problema é que com a chegada do Mbappé não foi planejada com essa clareza. Ele chegou como o melhor do mundo, um time que já tinha um Vinícius sendo tratado como o melhor do mundo, e dois centros de poder no mesmo vestiário sem uma hierarquia clara, sempre termina em conflito. A Copa do Mundo, que começa em junho, vai ser um divisor de águas nessa história de uma forma que poucos estão considerando. Os dois vão para o Mundial, Vinícius pelo Brasil e Mbappé pela França. Se o Brasil for bem e o Vinícius for decisivo, ele volta em julho, com um argumento ainda mais forte para a renovação e com a pressão popular no Real Madrid de que vai ser difícil ignorar. Se a França for bem e o Mbappé levantar a taça, o francês volta como um capital político renovado dentro do clube e com uma posição de negociação fortalecida. O Mundial vai redefinir a hierarquia de poder entre os dois, e Florentino sabe disso. É provavelmente por isso que as negociações com Vinícius estão sendo adiadas para depois da Copa. O presidente
quer ver o que acontece no torneio antes de tomar a decisão mais importante e mais cara da sua gestão atual. Mas esse adiamento tem um custo. Cada semana sem acordo é uma semana mais perto do pré-contrato de janeiro e uma semana a mais de desgastes num vestiário que já está no limite. O que está em jogo nessa decisão vai além dos números dos contratos. O Real Madrid construiu a sua identidade nas últimas décadas em torno de jogadores que se tornaram símbolos. Zidane, Ronaldo, Ramos, Modric, cada um deles deixou uma marca que vai além das taças. O Vinícius está construindo essa marca há anos, jogo a jogo, com gols decisivos, com a dança, com a personalidade fora de campo e com a liderança dentro do vestiário que os próprios companheiros reconhecem. O Mbappé chegou com o potencial de ser esse símbolo, mas ainda não conseguiu criar um vínculo com a torcida e com o grupo. Com a saída de referências históricas como Modric, o vestiário perdeu vozes de equilíbrio e novas lideranças precisam surgir no momento de crise. O Vinícius já ocupa esse papel naturalmente, o Mbappé ainda não, e numa instituição onde o símbolo importa tanto quanto o talento, essa diferença vai pesar muito na mesa de decisão de Florentino. No fim das contas, Florentino Pérez vai ter que fazer o que ele mais detesta: reconhecer que uma decisão tomada com toda a confiança do mundo não produziu o resultado esperado e agir para corrigir o rumo antes que seja tarde. Isso não significa necessariamente abrir mão do Mbappé, significa reorganizar o projeto de forma que o Vinícius sinta que é o centro, que o vestiário sinta que existe uma liderança clara e que os resultados em campo comecem a refletir uma equipe unida em vez de um grupo dividido. O Real Madrid já esteve em situações difíceis antes e saiu delas. A história do clube é feita de ciclos, de crises que pareciam irreversíveis e de reconstruções que surpreenderam todo mundo. Mas todas essas recuperações tiveram um ponto em comum: alguém com autoridade tomou uma decisão difícil na hora certa. Florentino já foi esse alguém várias vezes. A pergunta que o futebol está fazendo agora é se ele ainda tem essa capacidade e se vai usá-la antes que o Vinícius Júnior decida que esperar não vale mais a pena. Mas e aí? Na sua opinião, você acha que o Florentino vai ceder e dar o salário que o Vinícius Júnior merece, ou vai deixar a situação chegar ao limite e arriscar perdê-lo de graça? E o Mbappé, ele ainda tem futuro no Real Madrid ou essa temporada mostrou que o projeto não funciona com ele? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.